Bom dia, queridos. A graça e paz. Mais uma manhã que estamos reunidos. Esse dia é um pouco mais frio, mas é um privilégio estarmos juntos. E um dia especial que o mundo tem como uma data comercial, é verdade, mas que também nos faz refletir e pensar nas pessoas que Deus tem colocado sobre nossas vidas, né? E no nosso caso aqui estou me referindo às mamães. Hoje um dia onde nós nos lembramos com um pouco mais de vontade, com um pouco mais de afinco e ternura, né? Nos lembramos, nos recordamos sobre a vida delas. São tão preciosas e foram instrumentos de Deus para que nós aqui estivéssemos hoje. E hoje eu quero trazer uma breve palavra sobre isso, não esquecendo de recordar e lembrar sobre o que significa, o que elas significam e o que tem a palavra a nos dizer a respeito desta mulher tão importante, né, nas nossas vidas. Essa pessoa que nos gerou, nos trouxe vida, nos trouxe a própria vida e nos nutriu e ainda nos nutre em muitos casos. Na verdade, eu creio que para sempre. Vamos orar e vamos iniciar então esse compartilhamento, né, essa pequena parcela da palavra, onde nós vamos ver o que Deus tem para nós com relação a essa lembrança e esse dia tão importante, que possamos nos lembrar, não que seja um dia diferente dos demais, mas a gente acaba se aproveitando, no bom sentido, de momentos assim para reflexão, né? Para lembrarmos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por esta manhã, por esse dia. Senhor, um dia que talvez a temperatura externa esteja um pouco mais baixa, mas nós aquecemos os nossos corações na Tua direção. Declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que nós queremos estar focados, alinhados com a Tua palavra. E, ó Pai, com corações sinceros, sem cera, com ouvidos abertos, aquilo que Teu Espírito tem para dizer para cada um de nós. Desde já eu te agradeço, Senhor, por cada mãe, por cada mulher, Senhor, que está nos ouvindo, e peço por cada pai, por cada homem, cada filho, Senhor, cada filha que esteja ouvindo, que possamos perceber o Teu agir, o Teu mover dentro desse projeto chamado família, que o Senhor nos trouxe, Deus, a consciência, para que possamos experimentar aquele que é o projeto maior sobre a nossa existência. Nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, declaramos falência a toda obra do mal. Levamos cativo a Ti todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, todo pensamento, a obediência da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, não podia deixar passar, né, de falar sobre este conceito, né? O que é ser mãe? O que é, de fato, esse papel fundamental da mulher, que foi dado somente para a mulher, não foi dado para o homem, não foi dado para outro ser, mas senão para a mulher. E tem um propósito ainda maior, tem uma situação ainda mais profunda, que eu e você precisamos compreender, precisamos entender. E ao olharmos para a palavra, Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, eu vou ler aqui o texto, para que você possa acompanhar, mas em Mateus 28, de 18 em diante a 20, diz o seguinte: Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse: Me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aí, ele dando essa orientação, ele continua dizendo: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês, estarei sempre convosco, até o final dos tempos. Jesus aqui está deixando uma missão para os seus discípulos. E entendemos que a igreja é formada por discípulos. Entendemos que Jesus, ele é o noivo. E a palavra nos ensina em Apocalipse 19 que o noivo já está vindo, as bodas do Cordeiro já estão sendo preparadas, e ainda mais nesses dias acreditamos e percebemos que está bem no final mesmo. A coisa está apertando, as situações do mundo estão caóticas e o Senhor está chegando, está às portas.
E aí então, quando ele disse isso para os seus discípulos, ele dá uma função. E se nós formos levar isso para o projeto de família que Deus tem para cada um de nós, né? Família nasceu no coração de Deus. Ele é Deus o Pai, enviou Jesus, o Filho. E aí, qual a função do Espírito Santo nisso tudo? De nos fazer compreender, entender que o papel da igreja hoje no mundo é ser esta mãe, é exercer esta função de importância vital e que, se não for exercida, é letal, para que possamos compreender como educar os filhos de Deus no caminho de Deus. Como guiar aqueles que estão se aproximando e querem, e têm fome, e têm sede de conhecer ao Pai, de como então viver a vida que o Pai tem preparado para eles, para cada um deles, para cada um de nós. Então a igreja hoje exerce esse papel de mãe, se você me permite fazer esse paralelo. Por quê? Qual a função de uma mãe? Né? Vamos entender o que uma mãe faz dentro do contexto, né, de família, dentro de um contexto de sociedade, né? Uma mãe, ela ensina os filhos, né? Ensina e passa valores para os filhos, ensina sobre honestidade, sobre caráter, sobre ser virtuoso, sobre andar em virtude, né? De se amar, de servir. Ela ensina a proteger, ela nutre, ela protege, ela nutre, ela investe na vida de um filho. E infelizmente é duro, triste dizer isso, mas as mães de hoje, além de não estar preparadas, eu creio que nunca nós nascemos com chip, né? Pai, virou pai aí da noite para o dia, sai da maternidade acompanhando sua esposa e filhos. Pronto, já estou... clico lá um botão, aprendi a ser pai. Ou a mãe eu acho até que tem, mas enfim, a parte biológica e tudo mais, e eu creio que a parte emocional também da mulher é muito mais pronta. Mas fato é que nós aprendemos a ser. E a Bíblia diz em Coríntios que primeiro é no natural, depois é no espiritual. Assim como nós aprendemos a ser pais no natural, a Bíblia também fala sobre uma paternidade espiritual, sobre uma maternidade também. Quando eu digo paternidade, envolve a questão, a função, o lado também feminino, se assim podemos dizer, porque Deus não trabalha com distinção de gêneros, mas com as funções dentro do corpo de Cristo. E assim sendo, eu estava lendo, e não vou compartilhar o texto todo, mas vou falar parte de um texto muito famoso dentro das Escrituras. Um texto que mostra qual é a função de fato da igreja, e trazendo esse paralelo para a mulher, a mãe, né, para que as mães todas estão nos ouvindo, e desde já queremos agradecer a Deus pela vida de cada uma. Mas ainda antes, a Bíblia diz em Isaías 49:15, diz o seguinte: porventura pode uma mulher se esquecer do seu filho que cria? Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Não se compadeceria que não se compadeça dele ou do filho do seu ventre? Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho que é do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, a própria palavra, o Senhor nos fala que infelizmente é possível, muito difícil, mas é possível, que uma mãe se esqueça do seu próprio filho. Ainda que isso viesse a acontecer, aleluia, Ele, Deus, nunca esqueceria de mim, de você. Porque hoje nós vivemos numa sociedade, num mundo, irmãos, que é desesperador. Perdão. Nós percebemos, às vezes, que as pessoas não estão mais muito ocupadas, ou não vou dizer preocupadas, eu estou dizendo ocupadas mesmo, em exercer as suas funções. Então tem gente que acha que pôr filho no mundo, nasceu, está aí, pai registrou, acabou, é só registro.
E mãe, tá bom aqui, tá dando de comida, tá dando roupa, tá dando as coisas, tá tudo bem. Conforme a idade, dá lá, deixa ver televisão, deixa ver algum desenho, deixa ver alguma coisa no celular e vamos, a vida vai cuidar para educar. Eu tenho tido algumas experiências, perdão, e confesso para vocês que eu tenho ficado bem assustado ao perceber que nós precisamos hoje de muito mais educar os pais a serem pais do que os próprios filhos. Porque a realidade tem sido de muitos pais abdicarem ou não entenderem, não compreenderem e não querem ter o trabalho. E quando eu digo trabalho, parece que é uma palavra que soa ruim. Não, não é ruim. Quem diz que trabalho é ruim? O esforço, o investimento e você perceber que algo começa a crescer e a avançar mediante ao seu esmero, mediante a você estar imbuído de colocar uma situação a bom termo. A criação dos seus filhos, o investimento sobre o que eles percebam da vida, da existência. Pelo amor de Deus, se hoje o seu filho só tem como entretenimento joguinhos eletrônicos, né? Jogos via internet ou vídeos de TikTok, meu Deus do céu, corra, você está mal. Se você não percebe que os valores do seu filho hoje são ditados por atrizes, atores, artistas, vamos assim dizer, pessoas que se chamam artistas e que divulgam a quebra de valores morais, meu Deus, nós estamos muito mal. Se nós não entendemos que hoje a função de educar, e quando eu digo educar de forma natural, também se leva para uma questão de princípios, de valores que tem a ver com a eternidade. Nós somos seres eternos, nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos um corpo. Se você e eu não ensinarmos isso para as pessoas, para meu e seus filhos, Jesus, tenha misericórdia de nós. E aí, entendendo que Deus nos chamou de igreja, somos o corpo de Cristo e somos a igreja. E a igreja é a noiva. E a noiva é do cordeiro. E Jesus então se casa com a esposa. E que mulher é essa que Jesus vai casar? E essa mulher vai ser mãe. Oi. Ou você acha que Jesus não é fértil, é estéril? Não, Jesus nunca é estéril. E Ele quer fecundar em nós segundo o seu caráter. Ele quer gerar em nós pela atuação do Espírito Santo. Porque assim como Ele veio em carne pela atuação do Espírito Santo, não houve uma relação natural, não foi baseado em força do braço, não foi baseado em algo imposto, algo que veio goela abaixo, algo que veio por uma pressão corpórea. Não foi um jugo, um cabresto colocado, você tem que fazer isso, você tem que, porque senão você não será aquilo. Isso foi o diabo que criou. Você precisa comer para ser. O dia que você fizer alguma coisa e comer, experimentar disso, ou você conquistar, você vai ser. Quem disse isso foi o diabo, não foi Deus. Deus abençoou e disse, sejam, façam, porque na verdade, vocês já são a minha imagem e semelhança. Eu os abençoo, digo frutifiquem, multipliquem, avancem, conquistem. E então, por que seria diferente com a mãe igreja? A igreja sendo mãe não no sentido também pejorativo de ser permissiva, de ser aquela que acolhe em qualquer situação e que passa a mão em cima da cabeça, encobrindo erros, ocultando do papai. Não é esse estilo de mãe que nós estamos falando. Mas a igreja e eu vou pedir licença para parafrasear aqui o texto tão conhecido de Provérbios. E trazer um pouco, eu vou só até a metade do capítulo, porque ele é longo, mas depois podemos continuar, mas entender qual é a percepção do que Deus tem, porque Ele procura a esposa para o Filho Jesus. E vamos ver lá então, em Provérbios 31 diz assim, e eu aqui já vou fazer a paráfrase, ok? Já vou
fazer uma comparação com relação ao texto. Mulher ou igreja virtuosa, quem poderá achar? Quem poderá achar esta igreja que é virtuosa e que seu valor tem muito, muito mais do que os rubis? O coração de Jesus confia nela. Jesus, o seu marido. Assim, ele não necessita de despojo, ele não precisa de bens, como era de hábito dar o dote. A igreja só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A igreja busca lã. Lã aponta para ovelhas. Então a igreja cuida das ovelhas, a igreja cuida dos pequeninos, a igreja cuida daqueles que vêm para o aprisco de Jesus, o bom pastor. E ela, continuando no versículo, diz assim, perdão, eu estou lendo aqui Provérbios 31, no capítulo 31, do versículo 10 em diante, ok? Então, Provérbios 31, do capítulo 31 de Provérbios, versículo 10 em diante. Então, igreja virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitos rubis. O coração de Jesus, o seu marido, está confiado nela. Assim, ele não necessita de despojo. Esta igreja só lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã, que são as ovelhas, e busca linho. E nós sabemos que linho, lá em Apocalipse 19 também nos ensina que linho fino são os atos de justiça dos santos. Então ela busca as ovelhas, ela cuida das ovelhas, ela pratica atos de justiça e trabalha com a boa vontade das suas mãos. Esta é a igreja, a mulher sábia. Como navio mercante, ela traz de longe o pão. A palavra de Jesus é o pão, ele é o pão da vida. Então ela está sempre se alimentando da palavra, está sempre buscando aquilo que é a verdade. Ela não compara mentiras e verdades, ela não anda sem saber errante qual é a direção para a vida dela, qual é a direção para a família, não, ela sabe qual é a palavra, o pão da vida. Ela se levanta mesmo à noite para dar de comer aos da casa, alimenta todos aqueles que são da casa, aqueles que estão buscando a palavra de Deus, aqueles que querem conhecer ao Senhor, que fazem parte então deste povo que ama e busca a presença de Deus. Ela distribui a tarefa aos servos. E aqui servos aponta para aquilo que Paulo nos ensina já nas epístolas. E fala, o herdeiro enquanto for menino, peço perdão, o menino, o herdeiro, é o filho, enquanto é menino, em nada difere do escravo. E só vai poder tomar posse da herança quando amadurecer e não agir mais como menino, porque Paulo diz, quando eu era menino, agia como menino, mas agora sou velho e deixo as coisas de menino. Então agora que eu já sou maduro, não apenas cronologicamente, por uma questão de idade, mas por uma questão de entendimento. Então agora eu já entendo algumas coisas, já percebo, já discerno. Então de bom grado eu inclino a minha vontade, eu inclino o meu coração e vou praticar as obras do Senhor mediante aquilo que eu entendo que é um coração voltado para Deus. É fruto de um coração que se inclina para o Senhor. Mas enquanto eu não tiver essa percepção, eu sou um servo. E Jesus chega um momento que ele mesmo diz, já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Que nível nós estamos? Que tipo de filhos, de entendimento a igreja tem, a mãe igreja tem proporcionado nos dias de hoje? De servos apenas, de fazer as coisas. Você tem que, você tem que, você tem que, você tem que. Você tem tarefas, só tarefas para fazer. E essas tarefas parece que nunca acabam, porque de fato elas nunca acabam, mas o entendimento com que eu as faço, com que eu produzo, é sempre esse. Não, você não pode avançar, você não pode... ou então, para avançar, você tem... talvez poucos entenderão. Mas eu não ajo assim com os meus filhos. Eu ensino os meus filhos, sim, as tarefas domésticas. Eu ensino, sim, aos meus filhos que eles precisam
ajudar e corroborar como família, como corpo que somos, como instituição sagrada que Deus instituiu, família. Nós temos obrigações, temos deveres, isso não pode ficar só nas costas de um ou outro, temos que compartilhar e dividir isso, né? Porque dividindo nós multiplicamos, na verdade, não é uma divisão no sentido pejorativo, mas quando todos participam, todos crescem, todos avançamos. Mas será que eles vão ficar para sempre fazendo isso? Não é este o meu desejo, não é este o meu coração, até porque quando eles crescem, as responsabilidades também crescem e avançam. E em crescendo e avançando, nós podemos, no futuro próximo, a crescer e avançar juntamente com eles, e todos então irmos cada um sendo treinado para cada um ter a sua própria casa, ter a sua própria família e saberem como conduzi-la. Certa feita nós tínhamos um comércio, uma loja de atacados, e foi convidado gentilmente pelo gestor, conhecido como meu pai, a contar todo o estoque. E nós não tínhamos na época leitores de barra nem computadores, então era um serviço bem braçal e manual. Nunca vou esquecer, 30 a 32 mil pares de calçados na época. E eu confesso para você, não foi nada prazeroso fazer aquele serviço. Custoso, dolorido, um estoque em cima de um mezanino, não tinha ar-condicionado. Só que quando terminamos e contamos tudo, apresentamos o relatório, eu e um irmão meu, ele disse: agora vocês podem pedir para alguém fazer o inventário. Vocês já sabem como se faz. Vocês já podem carregar as caixas e sabendo carregar, vocês já podem pedir para alguém carregá-las. Porque a gente não pode pedir aquilo que nós não sabemos. Dependendo da situação, é óbvio que você não vai saber de tudo para você pedir tudo, mas ele estava ali nos ensinando valores. Que para poder estar numa posição de autoridade, nós precisamos ser submissos. Quem tem autoridade e nunca sabe o que é submissão, vai fazer muito dano, vai causar muito prejuízo às vidas e às pessoas. Que tipo de mãe a igreja tem se colocado hoje? Que tipo de mulher é essa nos dias de hoje que assume a maternidade, mas não assume o compromisso de cuidar, de investir, de nutrir, de estar presente o tempo inteiro? Não é essa a igreja que o Senhor está preparando, que o Senhor Jesus vem buscar. Não é esta mulher mãe de filhos à revelia. A mulher do Senhor, a que é mãe de nações, que vai regê-la inclusive com o Senhor. É esta que distribui as tarefas ainda para aqueles que são filhos que não entenderam que são chamados para ser filhos, mas agem como servos. São talvez as Martas. E ela distribui então as tarefas. Ela examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Vinho fala de alegria. Ela planta alegria o tempo inteiro. Ela está plantando. Nunca um coração amargurado, nunca um coração pesado, mas ela planta. Que tipo de igreja nós somos? Aquela igreja que coloca jugo, coloca peso, ou ensinamos que é uma alegria e é um prazer estar diante da presença do Senhor. É um prazer beber da mesa, para isso nós plantamos, por isso colhemos. Que tipo de mãe a igreja tem sido? É uma igreja que, como diz aqui, cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços, vê o quanto a mercadoria é boa e nunca a lâmpada se apaga. A sua lâmpada não se apaga nem de noite. Isso fala de unção, de adoração. Ela está sempre adorando, sempre derramando óleo, sempre se espremendo e trazendo desta pressão, ao invés de trazer amargura, ela se derrama. E esse derramar é a unção, é o óleo fresco de quem ama, de quem adora. E ela ensina os seus filhos a fazer o mesmo. É uma mãe e uma igreja que estende
as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca, a trabalho, né? Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Tem um coração generoso. Tem um coração dele que deliberadamente abençoa. Mãe, eu perdi a minha muito cedo. Eu tinha 15 anos de idade. Tenho algumas recordações, muitas, na verdade, embora já se passaram aí alguns bons anos. E eu me lembro de muitas percepções que vêm à memória, mas as que mais me marcam e que mais o Senhor me permite trazer com alegria eram dos momentos onde nós sentávamos na sala e ela cantava com meu pai ao violão, no cultinho familiar. Mãe, que tipo de mãe a Igreja de Jesus Cristo tem sido hoje? Uma que ao invés de simplesmente sentar e cantar e adorar ao Senhor e passar vida, passa uma lista de afazeres. Passa uma lista de coisas, porque se você não fizer essas coisas, você não é filho. Se você não me honrar, talvez você não conheça o Senhor. Não é isso. Não é isso que Jesus nos ensinou. Pelo menos é a maneira que eu creio, que eu tenho entendimento da palavra e que eu sei que Deus está levantando muitas pessoas hoje a entender que mãe, ela dá responsabilidade sim, mas nunca sem dar amor. Que ela nutre sim e que, me perdoem a comparação, mas se preciso for dar do próprio peito para alimentar. Pode morder aqui na minha carne, pode doer em mim mesmo. Eu vou te nutrir até o momento de você amadurecer e crescer. Pode sugar. Não. Já está percorrido o tempo, você já tem que andar sozinho. Que sensibilidade é essa? Que nós possamos aprender com as mães naturais. Principalmente as da moda antiga, que ainda existem hoje, graças a Deus, existem pessoas ainda que não confiam no sistema deste mundo para deixarem seus filhos criar e tem sim arregaçado as suas mangas e a sua disposição emocional e mental para investir nos seus filhos. Glória a Deus por todas elas. E por aquelas que ainda não entenderam o que está acontecendo, que ganhar dinheiro não é tão importante quanto investir na vida do seu filho. Para essas que as fichas estão caindo, que o Senhor te dê graça, sabedoria. E para todas, nós louvamos a Deus pela capacidade que Deus te deu de gerar. Só que não é apenas gerar um ser e deixá-lo à revelia. Assim como a igreja não é apenas falar do Evangelho para que filhos nasçam a Deus, mas é cuidar de cada um deles. Que nesse dia tão dito, Dia das Mães, comemoremos sim, mas reflitamos. Eu faço parte de um ser, de uma instituição chamada Igreja, Corpo de Cristo. Qual tem sido a minha função dentro desse chamado de ser mãe? Nutrir, trabalhar, investir na alegria, ou eu sou a parte que estou sempre ranzinza? Eu estou sempre trazendo ali as ovelhas, estou procurando lã, estou procurando praticar os atos de justiça, estou trazendo linho para a casa de Deus. Será que o coração do noivo Jesus pode se confiar em mim, na minha parcela de noiva, de mãe que sou, como família de Deus? O que eu tenho ensinado? Que Deus nos dê graça. Que nesse dia não nos ocupemos apenas com um grande almoço e encher a pança, ou dar presentes, e depois amanhã, vida que segue. Quão abençoado é esse chamado de gerar. O homem não pode gerar sozinho, o homem tem a semente, mas é a mulher que multiplica, que a igreja multiplique. Não apenas a semente de Jesus Cristo, Senhor, em nossas vidas, mas que ela multiplique toda a capacidade que essa semente, ao germinar e nascer,
traz de investimento, de capacitação e de trazer a este mundo a luz e a percepção de que há um Pai. O Pai dá a ordem, o Pai determina a direção, mas quem cumpre é a mãe. A mãe tem a função do Espírito Santo dentro de uma família. Uau! Uau! A mãe leva todo o tempo a cabo e a bom termo a palavra que foi liberada, o propósito e a direção que foi determinada pelo Pai. Que Deus nos ajude a ter essa consciência. E benditas e abençoadas são todas as mulheres e todas as mães. Nesta manhã, quero declarar isso. Eu quero declarar que a igreja se torna a mãe perfeita. Cheia de pessoas imperfeitas, mas com a unção e a graça de Deus. Um ajustando no outro, um percebendo um no outro, um aliançado com o outro. Nos tornamos esta mãe perfeita, em nome de Jesus. Para gerar segundo a espécie. Para nos tornarmos, Provérbios 31, vivo nesta terra. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, sobre cada família, sobre cada casa. Que a consciência, que a realidade dessa maternidade se exerça, seja exercida. Seja, ó Deus, pela tua misericórdia e graça, vivida em cada um de nós. Esse é o meu desejo. Gostaria de compartilhar esse trecho para que avancemos, para que absorvamos os princípios e a realidade. Eu espero que você tenha compreendido quão profundo é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como família, como igreja nesta terra. Sermos mãe de nações, clamando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que resplandeça o rosto sobre ti, te dê a paz, te guarde por detrás e por diante. Que nenhuma praga, nenhum mal roube o propósito do teu coração. E que valorizemos as mães naturais. Se você estiver com a sua viva ainda hoje, abençoe-a. Não somente hoje, cuide, invista, não importa os erros do passado. Se houve falhas, você hoje tem a responsabilidade, você não tem culpa, mas tem uma responsabilidade de mudar a história. E fazer o mesmo com os seus filhos, investir neles, da maneira que o Espírito Santo quer, da maneira que Deus espera, para forjá-los a suportar, não apenas as pressões dessa vida, mas a entenderem quem eles são, que eles não são apenas servos, mas podem ser e devem ser amigos. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos ali reunidos na Rua Topázio, presencialmente. Se você quiser estar conosco, é nosso convidado. E que Deus te abençoe nessa semana. E te dê a paz. Mais uma vez declaro isso. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Até a semana que vem.